tomar os seus lugares. Vamos ler alguns versículos. Lá no livro de Efésios, no capítulo 5. Efésios, capítulo 5. E é sempre bom, na parte da tarde, eu assistir o culto da manhã. Eu não sei se você tem essa oportunidade, mas eu tenho. Eu pego, quando chego em casa, assisto o culto de novo, lá no Facebook, ou então no YouTube. Agora também tem a mensagem, só as mensagens no YouTube. Então, se você tiver interesse, por não, qualquer que seja a razão, não entendeu na parte da manhã, você pode voltar lá, buscar as referências bíblicas e aprender mais. Aí, ouvindo a mensagem pela manhã, eu repeti algumas vezes, e julgo isso importante, que a proposta de estudarmos as cartas de Paulo não é para consolidar nenhuma doutrina nova, nem tampouco criar nenhuma doutrina, e muito menos um manual da igreja, porque o manual é a Bíblia é o nosso manual, é ali que nós temos a regra de fé e de conduta. Mas, no capítulo 4, fala muito sobre a conduta das pessoas. O que nós devemos fazer, como nós devemos proceder. E por conta desta mudança do nosso comportamento, que nós conseguimos preservar as pessoas entre nós. Não é simplesmente porque é uma igreja, mas é porque são pessoas semelhantes a Cristo, que reunidas tornam-se a igreja. Não é porque tem alguém pregando, alguém cantando, alguém na porta, pessoas com Bíblia. São elementos que identificam que este lugar é um lugar religioso. Mas o que torna a igreja igreja é quando ela percebe os seus elementos, que nós temos uma autoridade presente. Essa autoridade está presente por intermédio de Jesus. E o Espírito Santo que nos convence da presença do Pai, porque Ele age na nossa vida, Ele interage, Ele faz parte agora da nossa relação diária, da nossa convivência diária. E com essa convivência, muito menos Carlos e muito mais Deus. É essa que tem que ser a direção da igreja. Muito menos humanos, por mais humanos que continuemos sendo, e mais Deus, divinos. Muito menos pecadores e mais separados, santos, igual a Jesus. Essa é a proposta do apóstolo Paulo. E esse é o ingrediente fundamental para que você continue aqui. Quando você chega num ambiente que primeiramente você sente a presença de Deus. E eu penso que algumas vezes a presença de Deus se confunde com as nossas emoções. E na hora que nós estávamos cantando, eu não posso deixar de mencionar aqui a alegria de sentir a presença de Deus através dos louvores. Na hora que você está ofertando, não posso tirar aqui a presença de Deus no momento em que você levanta e traz a sua oferta, que você deposita no altar com fé o seu dízimo. Não posso tirar dos irmãos que estão servindo na projeção, no som, tocando na porta, em que tudo isso manifesta de alguma maneira a presença de Deus. Mas não é só isso. Isso é pouco para o que Deus é, para o tamanho de Deus e principalmente por aquilo que Ele tem como motivo de estar entre nós. A grande razão de Jesus estar aqui é nos salvar, nos libertar, nos curar, não dessas doenças que são humanas, mas a doença pior, aquela que só Ele pode curar, que é o nosso pecado. E quando nós somos curados do nosso pecado, muitas outras coisas acontecem, porque nós conseguimos perceber o quanto que vale nossa vida, quanto que temos que dar valor a essa vida, passamos a viver melhor, buscamos ter melhor qualidade de vida, de alguma maneira isso muda a cabeça das pessoas. É por isso que você começa a ser visto como alguém diferente,
porque você já não tem mais aqueles hábitos que lhe traziam prejuízo, tanto no corpo, quanto na alma. Porque agora, livre do pecado, você está vivendo uma vida semelhante à de Jesus. No capítulo 5 de Efésios, tirando toda e qualquer possibilidade de nós percebermos a direção da carta para a igreja, porque isso está muito claro, as cartas de Paulo foi para a igreja. Então, para a consolidação da igreja primitiva, ali foram tirados os principais argumentos doutrinários para a construção da igreja cristã. Obrigado, amado. E não há a menor dúvida disso. Mas a tentativa de recuperar uma visão que talvez seja única e clara para a igreja. Nós precisamos aprender a preservar as pessoas que estão aqui. Nós precisamos ter elementos que não só faça da igreja uma igreja grande, mas que preserve as pessoas que estão nela. E para isso, eu separei alguns versículos desse capítulo para tentar tirar algo que lhe faça pensar nesta direção. Primeiro e o segundo versículo. Primeiro e segundo versículo de Efésios, capítulo 5. Depois nós vamos ler o verso 9 e o versículo 10. E por fim, o versículo 15, o 20 e o versículo 15, o 19 e 20. Não fiquem preocupados que eu vou esperar vocês na leitura, até porque a projeção precisa passar para que você possa ler. Então, Efésios 5, 1 e 2, diz assim: portanto, leiam comigo, sejam imitadores de Cristo. Tem alguma opção no texto? Sejam quando chega na igreja, sejam depois de 3 anos de batizado, sejam quando você virar diácono na igreja, seja, é assim? Não. No momento em que você tem contato com Cristo, você passa a ter uma obrigação. Qual é a obrigação? Entender que o Senhor, o senhorio de Cristo, te dá o direito, um direito. Por favor, não negocie isso com você mesmo. Você tem direito de ser igual a Jesus. Algumas vezes nós imaginamos, mas Jesus não é Deus, está dentro da cristologia, a teologia que estuda Jesus Cristo. Jesus é Deus, mas Ele está dando o direito para você de ser semelhante a Ele, ser igual a Jesus. Você pode imitar Jesus, você pode imitar o Senhor. Quem está falando é o apóstolo Paulo. Então, Paulo entendeu isso. Mas quando nós não somos semelhantes a Cristo, isso atrapalha a relação das pessoas. Nós não vamos gastar nenhum tempo aqui falando sobre o desenho do comportamento humano, porque existem teorias para isso. Mas não é mais fácil você conviver com pessoas que são semelhantes a Jesus? É. Uma semelhança que o texto já deixa claro aqui, olha, como filhos amados. Uma pessoa que é amada, ela não é recalcada, ela não é invejosa, ela não é ciumenta, ela não é preconceituosa, ela não é rancorosa. Uma pessoa amada, ela ama. Entende o que nós estamos conversando? Nós chegamos na igreja, ouvimos as mensagens e começamos a perguntar, mas será que é possível sermos semelhantes a Cristo a ponto de eu sentir que eu sou amado? E no momento em que eu sinto que eu sou amado, eu passo a amar as pessoas, porque eu sou amado como o pai amou o filho, ele diz, como filhos amados. Mas não fica aí. Há uma expectativa a mais, e graças a Deus por isso. Versículo 2, por favor. Leiam comigo, por gentileza. E vivam. Tem alguma prerrogativa? Alguma condição? Tem? Não. Não tem. Você consegue perceber que é necessário viver em amor?
Quem vive em amor, vou repetir, ainda que possa ter no seu coração mágoa, rancor, falta de perdão, alguém fez alguma coisa com você muito lá atrás, lá quando você era menino, eu me recordo de eu vou dar um testemunho, ele é pastor da primeira igreja batista lá no Nordeste, eu não sei se ele ainda está nessa igreja, para não cometer nenhum erro, não vou citar. Mas quando ele era pequeno, eu também era, lá em Brasília, nós jogávamos bolinha de gude, triângulo, sabe aquela brincadeira que você botava uma porção de bolinha e tinha uma risca, e você ficava na risca e ficava jogando a bolinha para arrancar as bolinhas? Lembram disso? Quem brincou de bolinha? Hoje os caras querem brincar só de Free Fire, só de Stubble Guys, não sei nem se isso existe ainda, Stubble Guys? Né? Ninguém quer mais rodar peão. Ninguém mais quer jogar bolinha de gude. Rapaz, eu lembro que tinha uma tal bolinha olho de gato. Quando a gente ganhava uma bolinha dessa no triângulo, a gente metia no bolso para ninguém tirar da gente, que nego arrancava da gente. Aí esse rapaz virou pastor, mas antes dele virar pastor, Marcelo Lomba, se ele estiver me ouvindo, beijinho para você, irmão. Sei que não está não. Ele roubou minhas bolinhas no triângulo. Eu fiquei muito triste, fui para casa chorando, era muito chorão, meu Deus, eu ainda sou, né? Eu ainda sou bastante chorão, mas eu fui para casa chorando porque eu sabia, um amigo meu, era inadmissível, um amigo roubar o quê? O outro amigo, que inocência. Mas ele roubou minhas bolinhas. Eu cresci, fui para o seminário, ele cresceu, foi para o seminário, estudamos no mesmo seminário, Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, ele foi para o Nordeste, eu vim para o Rio de Janeiro, pastorei em Petrópolis, e aqui estou por algum tempo, os irmãos sabem muito bem a minha história, mas nós nos encontramos um dia, numa dessas reuniões aí, nós nos encontramos. Você sabe que ele falou para mim? Eu tenho uma coisa para confessar a você. Eu louco para ele falar das minhas bolinhas. E ele falou, olha, eu quero te pedir perdão, porque eu sei que isso te magoou muito. Anos depois, muitos anos depois. Hoje eu não posso reparar isso, mas eu queria que você levasse isso no seu coração, que eu me arrependi de ter roubado as suas bolinhas. E naquela hora eu não lembrava mais de que ele havia roubado. Eu lembrei por conta do perdão. Eu já não tinha mais, eu não lembrava mais que naquela ocasião, quando éramos crianças, estávamos brincando lá na Asa Norte e ele me roubou as bolinhas. Mas naquele momento, quando ele falou que me perdoou, parece que é assim, vem tudo de volta. E eu falei, sem vergonha. Agora que você cresceu, você quer perdão das minhas bolinhas. Na verdade, quem perdeu as bolinhas da vida, quer sempre as bolinhas de volta. Com certeza, aqueles que já te magoaram, quando alguém veio lhe pedir perdão, você vem logo dizendo assim, mas eu não vou ganhar nada por isso. Nós não ganhamos nada por receber o perdão. E quem dar o perdão, se é que essa é uma boa afirmação, também não perde nada. Mas naquele dia ficou marcado uma coisa, que nós temos a capacidade de guardar as pequenas perdas, da mesma forma como temos a capacidade de guardar as grandes perdas. E quando nós sabemos a importância, sejam das pequenas coisas ou das grandes coisas, e alguém tenta reparar a perda, nós nunca mais esquecemos. E certamente um dia isso aconteceu com você. Certamente você que não consegue viver em amor, não consegue ter a sua vida, amar alguém, porque nunca foi amado. Quando alguém quer te amar, você duvida. Quando alguém quer ser seu amigo, você acha que isso é impossível, você não acredita mais nisso. Quando alguém se aproxima de você, você não é mais aquela criança e nunca vai acreditar de novo, porque você esqueceu do perdão. Você esqueceu do amor de Cristo. E se eu posso comparar a igreja a um bolo, o recheio do bolo de uma igreja chama-se perdão. Pode ter dons, pode ter
coro, pode ter tudo, mas uma igreja que não tem perdão não é igreja. Pessoas que não conseguem viver o perdão não são de Cristo. Eu não quero me esticar nessa pauta, porque a falta de visão do perdão faz com que as pessoas passem por aqui e não voltem. Mas quando elas percebem que aqui se ensina o perdão, elas voltam. Quando elas começam a perceber que tudo que nos marca, ou para bom ou para ruim, está associado ao que Paulo está dizendo, olha, e vivam em amor. Algumas pessoas acham que a marca da igreja é o amor. Deveria ser. Mas longe do amor que Deus gostaria que nós vivêssemos. Como também Cristo nos amou e se entregou por nós. Completem o texto em Efésios capítulo 5, versículo 2. Como oferta e sacrifício de aroma agradável. Façam o que Jesus fazia, essa visão de Paulo. Mas o que Paulo estava vendo? Que é indispensável o sacrifício. Para você ser uma igreja de verdade, você precisa fazer sacrifício. Tem gente que não quer fazer sacrifício. Outros fazem o sacrifício e não sabem por que estão fazendo. Outros fazem sem saber que estão fazendo. Mas existem pessoas que não querem mais se sacrificar por amor a Cristo. E o grande sacrifício que o apóstolo Paulo identificou é a convivência, é a relação entre as pessoas. Esse é o nosso grande sacrifício. Aceitar, compreender, exercitar a bondade, caminhar a primeira, a segunda, a terceira milha. Isso é muito complexo. Complexo é uma quantidade de coisas que muitas vezes, reunidas ou não, nos geram um resultado. Isso que é complexidade. Permita você perceber que ficaria mais fácil a vida se você entendesse esse versículo. Mais fácil com autoridade, pai, mãe, esposo e esposa, filho, irmão, com a sua professora, professor, mestre, com o motorista do ônibus. A vida ficaria mais fácil se você compreendesse o princípio. Esse é o princípio da vida. A vida com Cristo é feita com sacrifício. Certamente você já ouviu falar, a vida com Cristo é renúncia, abandonar, abrir mão, negar a si mesmo, carregar a cruz. Junta tudo isso numa única palavra, sacrifício. Quando você aprende que tudo isso não vai reparar nada, você consegue fazer com muito mais facilidade essas coisas. Você não vai reclamar se tiver sol para vir na igreja. Você não vai reclamar se tiver chuva para estar na igreja. Você não vai reclamar se está vindo a pé ou se está indo de ônibus. Inclusive, o pastor Paulo e a pastora Luciana mandaram um testemunho para mim que eles estão lá, Jequitinhonha, no Vale. Como é o nome do lugar, pastor Jorge? Eles mudaram agora da cidade onde eles estavam. E ele, para andar, ele anda 6 quilômetros para ter uma casa para pregar Jesus. Ele anda. Eu falei, se ele for 3 vezes, são 18 quilômetros. 18 quilômetros, você vai a pé daqui a Niterói. Aí vai lá, prega e volta. Entende o que eu estou dizendo para a igreja? Que tem gente que entendeu o sacrifício, ele acorda de manhã e faz o quê? Vai embora. Prega, acaba de pregar e volta para casa. Não é para você ficar apavorado, eu não faço nada, eu tenho que começar a fazer. Não, porque o Espírito Santo vai te cobrar. E graças a Deus por isso. Tem conta, o Evangelho é prestação de conta, não é nada de graça. A graça já foi dada, mas teve sacrifício. Para que isso acontecesse, teve sacrifício. Alguém pagou a conta. E
Paulo está dizendo que quando o grupo não está disposto a pagar essa conta, ele não anda, não cresce, não vai a lugar nenhum. Imaginemos, se juntando já é difícil, imagine espalhado. Imaginemos, tendo uma única visão, a resistência no mundo espiritual já é grande, imagina várias visões. Não, eu não concordo com isso não. Eu não concordo com isso, tá bom, então qual é a sua sugestão? Não pode só não concordar, tem que ter outra sugestão para o corpo andar, para a orelha funcionar, para o olho ver, para a mão pegar, para o pé carregar o corpo, tem que ter outra sugestão. Não pode haver o não simplesmente pelo não. Nós não somos mais criança. Quando criança, era tratado como criança, mas nós já somos um velhinho de 112 anos. Nós não somos mais uma mocinha de 12 anos, ou um mocinho de 12 anos, ou um jovem de 30 anos, ou um senhor aí de 60 a 70 anos. Nós não somos mais isso. Nós já somos uma igreja com 112 anos. À medida que nós não colocamos a nossa vida à disposição de Deus, nós estamos vivendo para o mundo. Não tem terceiro Deus na história. Ou é Deus ou é o mundo. E se abro mão das coisas de Deus é porque eu me agarrei às coisas que não são de Deus. Isso reflete na natureza de Deus na tua vida. Por isso, fica menos semelhante. Quanto mais eu agarro as coisas de Deus, mais semelhante a Deus. Quanto mais longe de Deus, que já te falaram isso, santidade é semelhança com Deus, é separado. Santo quer dizer separado, ser diferente. Quanto mais de Deus em você, mais diferença. O oposto, irmão, não precisa a gente falar. É muito comum você ver alguém falando: pastor, você não vai falar sobre tal tema na igreja? Irmão, se nós falarmos de Cristo na igreja e as pessoas se converterem, é o suficiente. Porque todas as outras coisas vêm a partir daí. A medida da graça é por intermédio do sacrifício de Jesus. Mas em segundo lugar, peço agora, por favor, a projeção e os demais irmãos presentes para que passe para o versículo 9, 10 e o versículo é esse, são esses dois. Depois eu vou falar sobre o 15, o 19 e o 20. Se tornou semelhante a Cristo e entendeu o sacrifício. A tua vida que não brilhava, agora começa o quê? Leia aí. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Repita, bondade, justiça e verdade. Nós estamos estudando na classe dos novos 3 palavrinhas, que para mim é o centro do Evangelho. Regeneração, justificação e santificação. E eu entendo que eles já aprenderam alguma coisa sobre isso. Na classe, pela manhã, os que estão preparando para o batismo, essas 3 coisinhas. Aqui eu queria que você pensasse comigo também sobre 3 elementos de uma vida que entendeu o sacrifício de Jesus. Vamos na ordem. Na ordem. Você entendeu o sacrifício de Jesus, você encontrou o quê? O caminho. E o que disse Jesus que ele era? O caminho, o quê? A Verônica, a Vilma Sena, orem por ela. A Vanessa, o Vanderlei. Não, você encontrou com quem? Com a verdade. Agora eu quero lembrar vocês. Quem é a verdade? A minha palavra é a verdade. Repita. A minha palavra é a verdade. Então, quando você entendeu o sacrifício, você entendeu a palavra. Olha o segmento da coisa. Depois vem o quê? De trás para frente ali. Qual é o segundo elemento? Justiça. Aonde que nós encontramos a justiça da verdade? Aonde que nós encontramos a justiça do reino de Deus? Na palavra.
Certo? Se eu der um livro de um teólogo, irmão, é legal. Uma Bíblia comentada, é legal. Comentário de fulano de tal, é legal. Os que gostam de estudar teologia, isso tudo é legal. Tudo é bom. Acho interessante e eu proponho, sempre que posso, indico, inclusive literatura para te auxiliar. Mas o Espírito Santo é quem interpreta a palavra e nos faz entender a justiça. Vou repetir. É o Espírito Santo que nos interpreta a palavra, é Ele que nos ensina, Ele que é o nosso professor, o nosso mestre, e nos faz entender o quê? A justiça. Se nós vivemos em verdade, vivemos em justiça, nós praticamos o quê? Qual é a terceira palavra? Bondade. Tem lugar melhor do que as pessoas, ao chegarem, verem em mim e em você verdade, justiça e bondade? Tem algum lugar melhor? Só no céu, irmão. Só no céu. Mas na terra, algum lugar onde as pessoas se propõem, através do entendimento do sacrifício, que eles precisam viver em verdade, na justiça e praticando a bondade. Há algum outro lugar melhor do que esse? Eu quero ouvir uma resposta da igreja. Não. Então os que saem daqui é porque não ouviram isso em mim e em você. Os que ficam com a gente um pouquinho, 2, 3 vezes, vê que você é uma pessoa mentirosa, megalomaníaca. Você conta história com muita facilidade. É um caô puro. Eu fui num determinado lugar, uma pessoa começou a orar em línguas. Quando acabou de orar, ela foi para a porta e falou um palavrão. Eu chamei a irmã e falei assim, irmã, como que de uma boca... Dá para você entender o que acontece nas igrejas? Uma porção de gente profetizando. Todo tipo de coisa. Quando na verdade você pergunta a ele uma coisa simples. Que toda profecia que vem de Deus está escrita aonde? Toda a verdade que vem de Deus para a igreja está escrita aonde? Toda. Não há como você sair disso. Toda está escrita na Bíblia. Você pergunta a Bíblia para ele, ele não sabe. Você dá para entender o que está acontecendo com o evangelho de hoje? Pessoas que não sabem a Bíblia, que não praticam a justiça, e muito menos o quê? A bondade. Bondade não é caridade. Bondade não é você sair na porta, ter um pobre na rua, você tirar a roupa e dar para o pobre. Isso não é bondade. Isso na verdade é burrice. Porque esse mesmo elemento vai pegar o que você deu, vai subir na primeira boca de fumo, e muitos deles vão trocar por 2 ou 3 pedrinhas de crack. Isso não é bondade. A bondade de Deus faz parte de um atributo de Deus. E quando você consegue entender esse caminho, você pratica o quê? A bondade. E à medida que você vai vivendo uma vida de bondade, você consegue entender que é Deus que está promovendo a bondade no seu coração, e as pessoas vão falar, naturalmente, isso não aconteceria assim. Mas é porque ele é lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, e o Senhor Deus habita no coração dele, que ele está vivendo dessa forma. Consegue entender? Não é para te assustar, é para te fazer entender de fato que café cheira café, banana cheira banana. Quem é crente, vira crente de verdade, tem que cheirar o quê? Jesus. Quem é lixo, cheira lixo. Não tem como cheirar outra coisa. Você pode botar o melhor perfume, que o teu pecado te denuncia. A tua vida te denuncia. Por isso, verso anterior, irmão Daniel, versículo 9, porque o fruto da luz é o quê? É o quê? Leia, gente, pela bondade, justiça. Se não tiver isso, não é luz. E se o que não é luz, é trevas. É só por analogia. Está ali. Se não é uma coisa, é outra. Se não é salvo, é perdido. Se não é de Deus, é do diabo. Se não é da verdade, é da mentira. Se não é da justiça, é da injustiça. Por que tem briga entre um grupo, entre pessoas? Porque alguém praticou a injustiça entre o outro. Se for possível, tende paz com todos os homens. Como? Praticando a justiça.
E quando não praticarem a justiça com você, qual é o primeiro item? Você tem que fazer o sacrifício. Que coisa séria, né? Quando não falarem a verdade para você, você tem que fazer o quê? Praticar o quê? Primeiro item, o sacrifício. Quando forem ruins com você, é para pagar a mesma moeda? Pagar o mal com o mal? É assim que a Bíblia ensina? É assim que Jesus ensina? Não. Para pagar o mal com o bem. Então, quando forem mal com você, você tem que ser bom com ele. Pastor, o senhor deve estar em outro mundo. Ainda não, mas vou. E esse outro mundo chama-se céu. E quem fizer o que está escrito ali, também vai para esse outro mundo chamado céu. Quem não fizer, lamento te informar, não é para o céu que você vai. Mas por último, amados, diz assim, e agora prepara o ouvido, que quando eu botei isso, eu falei assim, Senhor, eu sei que muita gente vai ficar muito irritado com o que eu vou falar. Verso 15. Depois vocês leem o capítulo todo, tá? E eu lembro os irmãos que eu estou tendo uma dificuldade muito grande, porque eu não posso pegar o questionário que o pastor manda e, por mais que eu saiba a resposta, responder sem ler. Porque o meu compromisso é ler. Eu posso saber todas as respostas. Mas o meu compromisso é o quê? O seu compromisso é o quê? É responder a pergunta e enviar para falar que fez? É isso? Não, é ler. Ler, orar, aí você pode inventar o que você quiser. Mas o seu compromisso é isso. Você não tem luta com isso, não? Tem, não? Não tem, pastor? Já sei. Já li. Antes de ler as cartas de Paulo, eu li o Novo Testamento praticamente todo. Eu já li Marcos. Não, já li Marcos, já acabou. Ontem eu estava preocupado com isso. Eu não sabia se eu tinha feito o 9 e o 10, porque eu fiz os dois juntos no mesmo dia, porque eu esqueci de fazer um dia. Eu falei assim, ei, não posso esquecer não. Como eu faço meia-noite 1 ou 2, porque logo que ele manda o questionário, eu já estou lá para fazer. Eu acho que eu dormi algum desses dias e não fiz. E costumo dizer para os irmãos, eu fico atento porque eu boto uma mãozinha, então eu sei se eu fiz ou se eu não fiz. Aí mandei mensagem para o pastor, pastor, eu não fiz, eu fiz, acho que o formulário que não enviou. Aí ele mandou uma resposta que na hora eu até ri. Ele falou assim, pastor, todo mundo que envia, o formulário fica gravado. Não tem como o formulário não receber, o Google não receber o formulário. Aí eu falei, então eu que não mandei. Em vez de eu apertar e enviar, o celular tem 3 botõezinhos que ficam embaixo. Tem voltar, tem um que apaga tudo, não é assim o seu celular também? E uma bolinha que abre uma porção de abas do celular. Vai ver que eu apertei qualquer outra coisa, menos enviar. Sabe qual a conclusão que eu cheguei? Eu preciso fazer com mais atenção. Não é só ler, não é só responder, mas eu preciso dar mais atenção. Agora eu estou pedindo a sua atenção. Estou pedindo a sua atenção. Nos últimos minutos do nosso culto. Verso 15, depois o verso 19 e o verso 20. Tenham cuidado, ou seja, atenção com a maneira como vocês, o quê? Quem está pedindo? Quem está pedindo? Por favor, irmãos. Quem está pedindo? O apóstolo Paulo falando com a igreja através do que Deus colocou no coração dele e revelou e mostrou a ele que você deveria falar isso para a igreja. Mas lembra aos irmãos que nós estamos preocupados com os que saem. Então nós já vivemos uma vida de atenção. Mas há muitos que não permanecem porque não entendem. Que atenção? Eu preciso ter cuidado com o quê? Para que eu não saia da presença de Deus. Leia. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam não como tolo, mas como sábios.
Precisa explicar mais? Precisa? Quem guarda coisa ruim no seu armário? Coisa velha. Comida estragada. Rato. Lixo em casa. Alguém? Levanta a mão. É um acumulador. Tudo isso tem nomes de distúrbios psicológicos que são muito, muito naturais, tá, irmãos? Tem gente que guarda comida estragada, roupa suja, porque a cabeça dela está doente. Tem um transtorno, mas não quero falar do transtorno, certo? Quero só que você entenda. Alguém em sã consciência, ele saudável, ele faz essas coisas que eu falei? Por que você faz na tua vida espiritual? Por que nós temos a capacidade de guardar coisa ruim? Guardar coisa ruim, o que alguém falou da gente, o que alguém fez pra gente. Como que a gente tem capacidade de guardar mais o que é ruim do que é bom? Ah, pastor, nós somos seres humanos. Nós somos seres humanos. O problema do século é saúde emocional. Mas a saúde emocional está diretamente guardada, proporcionalmente ligada, diretamente correlacionada com o que você guarda no seu coração. Portanto, tenham um alerta, cuidado com a maneira como vocês vivam. E vivam não como tolos, mas como o quê? Senhor, eu não estou sabendo lidar. Esses dias, eu estava dirigindo e eu estava muito cansado, muito cansado. Eu tive uma experiência dessa muito desgastante emocionalmente. Eu viajei entregando umas coisas pelo estado do Noroeste com um negócio com JR. Aí eu, Felipe e o Lucas fomos numa picapezinha apertadinha, mas muito apertadinha mesmo. Lembra disso, JR? Aí fui daqui, fiz toda a região dos lagos, depois fui lá para cima na região, não sei onde. Irmãos, quando eu cheguei aqui na porta da igreja, fui estacionar o carro, eu não conseguia sair de dentro do carro. Eu acho que foi uma sensação muito ruim, talvez a única vez que eu achei que eu ia surtar na minha vida. Para vocês entenderem, eu cheguei, subi, voltei, saí, descalço e fui para o hospital. Enio Serra, sem chinelo. Entrei num táxi sem saber que eu estava do jeito que eu estava, sem documento, sem nada. Fui para o hospital. Sentei lá no hospital, o enfermeiro perguntou assim: o senhor tem alguma coisa? Eu falei: não sei nem onde eu estou. Só que logo em seguida chegou um paciente, sentou do meu lado, ele começou a ter um infarto e morreu. Aí eu falei: ei, eu estou bom. Peguei o primeiro táxizinho e vim embora para casa. Eu não esqueço disso. Mas aquela sensação de angústia, aquele negócio mexendo na minha barriga, meu coração batendo mais forte, a minha cabeça eu não conseguia ver as coisas mexendo. Parecia que tudo estava em câmera lenta. Mas eu lembrei que eu tinha um Deus. Eu falei: Senhor, eu não quero guardar as coisas ruins no meu coração. Me livra disso, Senhor. Me traga paz. Aleluia. E naquele momento o Senhor pôde me fazer entender que eu tinha paz. As pessoas deixam a igreja porque elas vêm buscar paz. E muitas delas saem porque elas já acham que as pessoas que estão aqui estão mais doentes do que elas. E eu quero essa noite, queridos, dizer para você que o estilo de vida que Deus tem para você é melhor do que o estilo de vida que você tem tido até hoje. Quero dizer para você que muitas vezes você se conformou com a sua maneira de viver com Deus. Quero dizer para você que muitas vezes você não consegue mais sentir nem a presença de Deus naquilo que você está fazendo. Você já se conformou com isso a tal ponto que é o suficiente. Essa quantidade de minutos que nós usamos no culto é o suficiente. Mas se você tem vivido dias igual como eu vivi, depois de uma caminhada muito longa, estressante, e achou que o melhor aí até
o pronto-socorro e chegou lá, você viu que tinha uma porção de gente morta. E você não está morto, meu irmão. O Espírito de Deus vive em você. O Espírito de Deus está em você. O Espírito de Deus te dá vida. Por isso ele diz, olha, acende o alerta. Tenha cuidado para não viver igual eles. A sabedoria que eles estão buscando, você já tem. O Espírito de Deus é a sabedoria que você precisa. Para você colocar limite naquilo que é limite do ser humano. Para você aprender a não ser um agradador. Sabe o que é um agradador? Aquele que se comporta agradando todo mundo. Acha que agradando todo mundo vai ser amigo de todo mundo, vai ser aceito em todos os lugares, todo mundo vai te amar. E não é assim. O agradador tem o mesmo problema que o acumulador. Ele acha que quanto ele mais faz para as pessoas, mais ele vai receber das pessoas. E quando isso não acontece, ele se frustra. Ele fica mal, muito mal, a ponto de cair na depressão, na dependência de remédio. Para de ser alguém consistente na justiça, na bondade, na verdade. Seja mais profundo. Aumente a régua desse relacionamento. Não pense que aqui está bom não. Pensa em chegar lá. Assim você vai ver que você é diferente. E as pessoas verão que há diferença em você. Esse é o motivo da nossa conclusão. Verso 19 e 20. E finalizo. Falando entre vocês como? Leiam. Salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração a quem? Falando entre vocês sobre a vida da Michele. Pastor, o Laerte vai casar, não vai mais vir na igreja. Eu falei para essa pessoa assim, e daí? O problema é teu? O cara vai casar, gente. Antes que era uma passagem, agora serão 2. O outro também paga, né? 3. Mas a pessoa tem prazer. Só estou dando um exemplo, tá, queridos? Porque o que mais a gente ouve aqui são coisas que não precisávamos ouvir. E não é detalhe, não. São coisas significativas. Você está dando mais importância a coisas que não são importantes. Isso enche o coração de coisa ruim. Você chega para cantar, você não consegue cantar, porque o teu coração está cheio de coisa acumulada, que alguém falou, que alguém fez, que alguém deixou de fazer, que alguém prometeu e não cumpriu, cheio de coisa, além dos problemas. Além dos nossos problemas, nós pegamos o do Davi, o do Pedrinho, o do irmão Lucas, o da irmã Rebeca, é a Camila. Isso chama somatizar. Nós psicossomatizamos. Pegamos lá o problema do outro, que não tem nada a ver com... Se o cara está de verde, amarelo, roxo, preto, virando de cabeça para baixo, para cima, isso é problema dele. Cuida da tua. E vai sofrer do mesmo jeito, mas cuida da tua. Se você tiver esse cuidado, se acender o alerta, quando você sarar a sua cabeça, você vai ter capacidade de ajudar a igreja a preservar as pessoas quando chegarem aqui. Tem feridas que são mais profundas. Mas graças a Deus que nós temos um Deus que vai lá no mais profundo da minha alma curar todas elas. Todas elas. Eu só quero, se eu for café, cheirar café.
Se eu for banana, cheirar banana. Mas como eu digo que eu sou de Cristo, eu preciso cheirar o quê? Jesus Cristo. Vamos ficar de pé. A sua adoração, olha, não deve ser um estilo de vida, deve ser uma vida completa do amor, da graça do nosso Pai. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que o Teu Santo Espírito tenha um lugar nos nossos corações, nos fazendo entender que determinados sentimentos, sensações estão ligadas diretamente ao que nós falamos que somos do Senhor. E nós somos do Senhor. Abençoa, Senhor Deus, o Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar. Irmã Camille.